Pai do Senhor, meus irmãos e irmãs, pastor Elias Santos Muniz, da Assembleia de Deus de São Pedro do Sul, passando aqui para deixar mais um vídeo, uma palavra para o teu coração. Nós estamos, durante algumas quintas-feiras, tratando ali com os homens chamados por Deus, para juntos, sermos alimentados com a palavra de Deus. Toda quinta-feira está sendo uma bênção, está sendo uma bênção ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde nós nos reunimos para juntos aprender. E nós estamos tratando exatamente sobre dons espirituais. E nós gostaríamos de apontar um pouquinho nesse assunto. Nós estamos baseando a nossa palavra numa lição da Escola Bíblica Dominical, que foi aí alguns anos atrás publicada pela CPAD, e o pastor Elinato Renovato foi quem escreveu esta lição. E eu achei importante, a gente fazer alguns apanhados aí nesse assunto, para nós poder desenvolver juntamente com os obreiros da igreja e com os chamados por Deus. No capítulo 4, versículo 8 de Efésios, ele diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui nós vimos a grandeza do ministério de Jesus, que na sua vinda ao mundo, gerado no ventre de Maria, o Deus eterno, o Verbo, agora o Verbo se torna um de nós, o Verbo se faz carne e habita entre nós, como João registra. E Jesus tem uma missão muito especial. Era necessária a vinda de Jesus ao mundo para poder haver o resgate da humanidade que se havia perdido de Deus. Mas mediante então a sua morte, mediante a ressurreição de Jesus, agora ele concede dons aos homens. E lembrando que Jesus, após sua ressurreição, está registrado lá no Evangelho de Mateus, quando ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar quem é que nós estamos servindo como igreja, como povo de Deus. Estamos servindo aquele que tem poder para dar dons, Aquele que disse que tem todo o poder no céu e na terra. E ele fala em Atos, capítulo 1, versículo 8, para que os seus discípulos, ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Capítulo 1 e 8, ele está dizendo: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, baseado nisso, nós já podemos entender que a missão da igreja ela é uma sublime missão. Não existe poderes das trevas, não existe poder humano que possa deter o poder que Deus deu à igreja. A dificuldade que estamos tendo é de entender a grandeza deste poder que nós recebemos de Deus para o seu tão importante trabalho. Então, o trabalho de Deus eu só posso fazer com os dons de Deus. Na obra de Deus não vale as coisas humanas, não vale o pensamento humano, os projetos humanos não dão certo. Na obra de Deus, somente os planos e os projetos de Deus. Tudo que for humano, da parte humana, é reprovada por Deus, porque em nós não habita bem nenhum, disse o apóstolo São Paulo. Então nós precisamos ser dominados, dirigidos pelo Espírito Santo para podermos
a ser dirigidos pelo Espírito Santo para podermos então vivermos essa experiência gloriosa, né, da presença do Espírito Santo na nossa vida, para nós poder cumprir o chamado de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Então, Jesus concede dons aos homens mediante a sua morte, mediante sua ressurreição. Após então ele descer, e o texto fala que ele desceu a partes mais baixas da terra, né? E ele sobe, né, com o cativo e o cativeiro e concede dons aos homens. A habilidade que ele dá, os dons que ele dá para a sua igreja, para os seus obreiros, para a liderança da igreja, mediante a sua morte na cruz. Então, foi pago um alto preço, do qual nós agora podemos usufruir como igreja dos dons espirituais que têm sido tão desprezados nos dias atuais. E a gente vai chamar a atenção de vocês aí nos próximos vídeos, falando sobre esta importância dos dons espirituais na nossa atualidade. Deus abençoe e Deus guarde a sua vida.